Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E hoje nós vamos falar literalmente sobre construção patrimonial e o que as mulheres estão fazendo com seus resultados. Ao meu lado, eu tenho a nossa professora no assunto. Foi nossa professora no curso universitário da UX, que é voltado à construção patrimonial para as mulheres. A Sandra Pelisa esteve presente na aula sobre finanças, trazendo dados importantes para nós. E hoje a gente vai estar aqui num bate-papo específico para você, mulher inteligente que nos acompanha e que quer construir o seu patrimônio, mas saber como. Sandra Pelisa, se apresenta um pouquinho para essas mulheres. Eu te conheço, muitas mulheres que as nossas alunas, 56 alunas que estiveram com a gente na turma da UX te conhecem, mas eu quero que essa mulher que ainda não viu você, que ainda não te ouviu, te conheça. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que empreender, né? A mulher empreendedora no Brasil já é um fato, né? O que nós precisamos é que essa mulher empreendedora, ela tome a decisão de construir riqueza. Eu me chamo Sandra Pelisa, eu sou gestora comercial da Racon Consórcios, mas, sobretudo, eu gosto muito de falar sobre a importância da mulher se organizar financeiramente. Então eu vou trazer nessa noite aqui um bate-papo com a Miriane, algumas reflexões importantes que nós, quanto mulheres, precisamos fazer para a nossa vida, olhando o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos faturando, com aquilo que nós estamos recebendo. Será que de fato nós estamos pensando no amanhã, no futuro, para as nossas próximas gerações? Então aqui a gente vai fazer várias reflexões sobre isso. Sandra, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre por que o Mulheres Inteligentes nasceu e o propósito. A gente observou que as mulheres estão fazendo renda, que as mulheres estão cada vez mais profissionalizadas, elas estão ocupando espaço no mercado de trabalho, mas quando se fala de construção patrimonial, sobre decisão com o dinheiro, eu percebo que as mulheres acabam deixando passar e gastando mais do que deveria e desnecessariamente pegando dinheiro caro. Perfeito. Aqui nós podemos falar de várias linhas de raciocínio, Miriane. A mulher hoje, ela ganha, em média, tanto a mulher CLT quanto a mulher empreendedora, 20% menos que os homens. Continua esse dado ainda? Continua. Para ser mais específico, dados aqui do IBGE, do Sebrae, 22% menos que os homens. Nossa! E elas ganham menos e, em contrapartida, muitas delas ainda têm a dupla jornada. Então, a mulher, ela é a mulher empreendedora e a mulher vem empreendendo mais. Se nós buscarmos os últimos dados estatísticos de 2025, nós estamos falando de 10 milhões de mulheres, né, que estão com empresas abertas no Brasil, o que representa 1/3 das empresas do Brasil, elas são representadas por homens, por mulheres, perdão, sabia disso, Miriam? Não sabia, 1/3 das empresas no Brasil são representadas por mulheres. 1/3 das empresas, então em torno de 34%, para ser mais exata, das empresas, elas são comandadas por mulheres. Gente, quase metade. Então, e vem crescendo, né? Inclusive, estudos apontam que existe um crescimento muito grande das mulheres. Então, a mulher, sim, ela sabe empreender. Hoje, se nós pegarmos dessas mulheres empreendedoras, a grande maioria delas, o nível de escolaridade, inclusive, é superior ao dos homens. Elas são capacitadas, são empoderadas, elas dão conta de tocar o negócio delas, e muitas delas não só tocam o negócio delas, mas elas tocam o negócio, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, cuidam das suas equipes, mas elas deixam de lado a questão da construção do patrimônio. Então, a mulher, ela fatura, ela gera a renda, mas ela não constrói patrimônio. E eu vou te trazer um dado estatístico da Racon Consórcios. Hoje, 70% das nossas cotas de consórcios comercializadas, elas são comercializadas para homens. Isso é uma coisa que me dói ainda no coração quando a gente bateu um papo alguns anos atrás até, né, que tu me trouxe esse dado, que tu vende, sendo uma mulher, tu é uma mulher presente nos movimentos femininos, a Sandra apoia muitos movimentos aqui na cidade, isso é presente, é respeitada por todas as mulheres que a gente conhece aqui, porém,
Mesmo assim, quem mais te consome consórcio é os homens. Exatamente. Porém, a gente não vai desistir tão fácil. E é isso aí, nós estamos aqui para nos educar como mulher mesmo. Não vamos desistir tão fácil, né? Porque assim, todo esse esforço que a mulher faz, e não é pouco, porque a mulher ela se esforça muito mais que o homem. Todo esse esforço, ele precisa se transformar em patrimônio. Gerar riqueza e gerar patrimônio, mulheres que estão me assistindo, é uma decisão. Precisa decidir dentro do teu planejamento, dentro do que a gente ensinou lá na UX, né, do ganhar, guardar e gastar, é exatamente nessa ordem. A mulher ela precisa entender que ela vai ganhar, que ela precisa guardar, e quando fala-se em guardar, fala-se em investir. E o consórcio, ele é uma excelente ferramenta para que a mulher possa guardar, porque hoje a gente vê clientes que passam 5, 10 anos, que é a pessoa mais azarada do mundo, diz, demorou 8 anos para eu contemplar. Porém, se eu não tivesse feito, eu não teria mais esse dinheiro. Então é esse convite, não é para construção imediata, até porque o consórcio ele é planejamento. E planejamento tu vai começar agora para te colher lá na frente. Então, empreender, a mulher já domina. Cuidar da casa, cuidar da família, a mulher ela é exemplar. Mas ela precisa pensar em como ela vai construir o seu patrimônio. Como ela vai gerar riqueza para o seu futuro e para o futuro das suas gerações. Essa reflexão, Miriane, talvez as mulheres não tenham parado para pensar, porque a grande maioria ainda dos chefes de casa, do dinheiro, ainda são os homens. É a mulher que traz a renda para casa, mas quem comanda o dinheiro dela é os homens, vamos lá, o marido, enfim. Ou às vezes, por exemplo, eu sou uma mulher solteira, nesse momento, né? Às vezes a mulher aprendeu que ela não pode dominar o próprio dinheiro. Então ela faz o quê? Ela entra em dívidas, ela vira uma pessoa imediatista, ela não pensa em dinheiro, porque culturalmente ela veio sendo preparada para ela não pensar em dinheiro mesmo. E é quase feio mulher pensar em dinheiro. Imagina, ela tá olhando meus bens, imagina. Não, tu começa a olhar assim, culturalmente a mulher tem que olhar sim para o dinheiro que ela pode fazer e que decisão ela vai tomar referente ao dinheiro, uma decisão inteligente. E aí as mulheres acabam ficando imediatista, porque a gente quer as coisas. Eu quero as coisas, claro, o mais rápido possível. Mas hoje, depois de 7 anos à frente do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, a minha cabeça foi mudando. Mas até 7 anos atrás, o importante para mim era ter as coisas, não importa como. E aí entrava em situações perigo financeiro. E não entendia que construção patrimonial é planejamento e leva tempo. Então, quando tu trouxe aqui, pode ser que leve 8 anos, falando de consórcio, que leve 8 anos para contemplar, quanto vai me custar esse dinheiro? Do que eu pegar um dinheiro agora. E aí também tu trouxe, a gente conversou que dá para fazer consórcio para inúmeras coisas que a mulher pode fazer. Nós estávamos falando sobre que nós mulheres, além disso, olha só o que a Sandra trouxe. A gente arranca ganhando menos. Sim. Aí a nossa manutenção como mulher parece mais alta que a dos homens. É o batom, é o perfume para se manter no mercado. Exatamente. Tá? A gente fala, uma mulher bonita para se manter no mercado é uma manutenção. Bem vestida, né? Bem apresentável. A gente não fala contra isso, muito pelo contrário. A gente sabe, traz isso para a mulher também. Só que aí a gente arranca gastando mais porque é necessário, arranca ganhando menos. E ainda gastando, não planejando. Meu Deus, é uma conta que vai dar merda. Desculpa a palavra. É uma conta que vai dar M. Tu trouxeste, Miriane, que tu é solteira nesse momento, né? E também, outro dado importante, 52% das mulheres que empreendem, elas são chefe de família. Elas é que tocam a casa, os filhos, elas que têm que pagar a conta da casa. O que também torna mais difícil. Então, a gente sabe que a mulher, financeiramente, hoje no mercado, ela está em desvantagem. Então, a mulher tem que empreender e boa parte delas ainda é a dona do seu negócio. E, culturalmente, como é que a mulher foi ensinada? Ela foi ensinada a cuidar da família, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, a ser uma mulher do lar. A mulher não foi educada para cuidar do dinheiro. Mas isso acabou. Porque a mulher, ela precisa tomar a decisão. Ela fatura,
ela ganha dinheiro e ela tem que decidir empreender, ela tem que decidir construir riqueza. E ela tem que enfrentar um preconceito. Quando a mulher cuida do dinheiro e olha para o dinheiro, do que a mulher é chamada? Interesseira. As mulheres são chamadas de interesseira quando elas decidem olhar para o dinheiro. Pois é, uma isso realidade. é preconceito. É um preconceito. É preconceito. E aí internalizam isso não só nas relações, mas na relação com o próprio dinheiro. Então, eu não quero ser julgada como interesseira, então... E aí, os homens, quando tu traz isso, que eles ganham mais, aí tu tá falando de empreendedorismo, o empreendedorismo em si é uma questão que é muito mais voltado a trabalho por resultados. Isso aí. Nós não estamos falando de CLT. E aí o homem já vai pra frente pensando no dinheiro. E por que a gente não chama os homens de interesseiro? Preconceito. Engraçado. Né? A gente não chama os homens de interesseiro. Mas por que nós somos chamados de interesseiro? É cultural. É cultural, porque a mulher ela foi concebida justamente para cuidar da família e dos filhos. Sim. Só que, na verdade, nós podemos mudar essa realidade. Nós precisamos mudar essa realidade. E por isso fica aqui o convite. Eu vou trazer um caso de uma cliente que eu fui atender. Ela me chamou, ela disse, Sandra, vem cá que eu quero falar contigo porque eu preciso fazer um consórcio. E aí, sentei com ela e ela disse, Sandra, eu fui fazer lá a minha declaração de imposto de renda e eu ganhei lá 200 mil no ano e eu não sei para onde foi esse meu dinheiro. E aí ela disse assim, eu quero agora fazer um consórcio, eu quero pagar R$800 por mês, eu quero guardar esse dinheiro, porque mesmo que eu não faça nenhuma estratégia para ser contemplada antecipadamente, quando eu terminar de pagar, eu sei que eu vou ter esse dinheiro que eu não teria. Então, o que acontece muito? Da mulher não se planejar, dela acabar não usando a ordem do ganhar, guardar e gastar, ela ganha, ela gasta, se sobrar ela guarda, mas nunca vai sobrar. Então, nessa reflexão, qual que é o convite para a mulher? Que a mulher possa se programar e ter o boleto para pagar. Hoje nós temos consórcios, por exemplo, de imóveis que tu pode transformar em capital de giro, que tu pode fazer tua poupança forçada, tua poupança programada, né? Que tu vai pagar ali R$457 por mês para 120 mil. 120 mil é um bom dinheiro. Sandra, mas não dá para mim comprar um apartamento, não tem problema, começa, apenas comece. Apenas comece. Tenha o hábito de guardar. Quando você menos esperar, você vai ter esse dinheiro disponível, você vai ter 120 mil que talvez você não teria. Porque hoje, se nós pensarmos assim, eu quero 250 mil para comprar um imóvel, o meu apartamento. Eu quero ter a minha independência, ter o meu imóvel. E se eu guardar R$1.000 por mês, eu vou precisar 250 meses sem parar de guardar, né, todos os meses com muita disciplina para eu poder ter esse valor, certo? Agora, no consórcio, o que pode acontecer? Eu posso ir pagando aos poucos, mas surpreendentemente no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, que seja no 10º ano, não vai ser 250 meses, né? Eu vou ter esse valor antes. Então, ele permite tu construir o teu patrimônio de forma organizada. Sendo que hoje pode-se usar os lances embutidos para antecipar a contemplação, pode-se usar o FGTS para ofertar de lance. Então, tem vários mecanismos que para aquela pessoa que tem um pouquinho de pressa que a gente pode planejar. Mas qual que é o convite? O consórcio no qual eu trabalho, da Racon Consórcios, ele é uma das ferramentas que a mulher pode se planejar e se programar para poder guardar o dinheiro. Porque às vezes não sobra, mas se tu tem um boleto para pagar, que ele é um boleto onde tu tá pagando para ti mesmo, tu vai conseguir ter essa disciplina porque tu vai pagar o boleto para ti. Né? Então é um boleto, Miriane, que tu vai pagar para ti mesma. É um dinheiro que tu tá guardando para ti, não é para administradora de consórcios. Tu falou tudo essa questão de investir na tua segurança. Principalmente quando a gente fala de consórcio para bem imóvel, e o consórcio pode ser usado inclusive em imóveis de leilão. Sim, totalmente. Então, por exemplo, 110 mil, vamos falar da menor carta aqui. 110 mil não compra um apartamento, não, mas daqui um pouco tu tá com dinheiro ali com a oportunidade, você compra, surge a oportunidade. Com certeza. Pode ser um apartamento de leilão ou alguém que tá apertado, mas se você tem esse recurso na mão, dinheiro na mão, você pode fazer proposta e nenhuma proposta é ofensa. Quando se tá com dinheiro na mão. E para a mulher é muito importante quando se fala em ter o seu bem imóvel próprio.
ter essa segurança de ter um lugar onde você durma em paz, você que é solteiro, você que é mãe, mas ter o seu bem imóvel próprio. Então, não importa a situação que você esteja, você estar investindo em algo para você ter, porque aí você não deixa a sua casa na mão dos outros. É isso aí. E historicamente a gente fala também, a mulher, vamos lá, vamos usar isso ao nosso favor. Já que a mulher foi feita para pensar no lar também, vamos pensar na nossa casa. Onde a gente quer morar? Como a gente quer morar? O que a gente está fazendo com os nossos recursos e pensando nisso, como a gente quer colocar a nossa família a morar? Nós não estamos falando aqui sobre que a gente não quer que os homens ganhem bem, muito pelo contrário, a gente quer isso também, claro. Quer que todos vão próximo, mas esse é um assunto entre mulheres. Como nós mulheres vamos fazer para ter a nossa casa? Um lugar que a gente possa se chamar de nosso, indiferente do que aconteça na vida. É isso aí. Então, Sandra, tu traz cada vez mais essa consciência para a mulher. Falando em casa, né? Falamos que a mulher tá à frente do empreendedorismo, tá se profissionalizando cada vez mais. Vamos falar em carros. Carro é uma liberdade. Vamos falar em carro. Vamos falar em carro, é uma liberdade. Que é uma liberdade da mulher, né? Porém, eu queria só complementar, Miriane, e assim, ó. Atenção, você, mulher. O nosso programa aqui, ele chama Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. A mulher inteligente, ela não trabalha só para pagar conta. A mulher inteligente, ela se planeja e ela toma a decisão de construir patrimônio, de construir riquezas. É isso que nós queremos, que a mulher tome a decisão, porque as mulheres são tão boas em empreender. Uhum. Elas são ótimas, elas têm uma escolaridade maior, mas elas precisam tomar a decisão de investir no seu futuro. Seja no imóvel, seja no consórcio a título de investimento, seja para um carro. Um carro, ele te dá a liberdade, hoje ele é um bem necessário, né? Muitas vezes uma ferramenta de trabalho. Muitas vezes uma ferramenta de trabalho. E aí eu te pergunto, Miriane, normalmente, de quanto em quanto tempo as pessoas trocam de carro? Quanto em quanto tempo? Depende, tem pessoas que quando passou a garantia do carro zero já está trocando. Então lá, 4 anos, 3 anos, depende. Mas uma média, 4, 5 anos as pessoas ficam com um carro. E eu sempre costumo perguntar para a pessoa assim, quando tu vai trocar de carro hoje, como é que tu vai comprar esse carro? Tem basicamente 3 formas da pessoa comprar o carro. Ou é com recurso próprio, ou é por financiamento, ou ela vai fazer no consórcio, certo? Então vamos lá. Miriane, como é que tu vai trocar o teu carro? Vou usar o meu recurso próprio, Sandro. Eu vou comprar lá um carro de 200 mil e eu vou comprar meu carro à vista com 200 mil. Aí chega a parte do inteligentes, do Mulheres Inteligentes. É inteligente eu pegar 200 mil para eu comprar um carro, mas que fosse 50 mil? É inteligente eu me descapitalizar, pegar todo o dinheirinho que eu tenho lá guardado para comprar um carro? O que a gente instrui o nosso cliente? Né? Por isso que eu amo atender os meus clientes, eu amo o que eu faço, porque a gente não somente vende um produto para realizar um sonho, mas a gente vende um produto, a gente entende a realidade do cliente e a gente faz o que é melhor para o cliente. Muitas vezes o melhor é dizer assim, ó, o consórcio para ti nesse momento não é uma boa. Né? Nós temos que entender a realidade. E a gente diz, olha, pega esse teu dinheiro que tu tens, deixa ele guardado. Vamos fazer um consórcio e vamos usar parte do teu recurso para contemplar essa tua carta e tu não descapitaliza. Então tu pega lá, inicialmente lá os 200 mil, eu uso daqui a pouco 60, 50 daquele meu recurso e fico com 150 aplicado. Aquele dinheirinho, além da garantia e da segurança que eu tenho de ter aquele dinheiro guardado, a rentabilidade dele aplicado hoje em várias linhas que nós temos ali, ele vai ter um rendimento médio de R$1.500 por mês. Eu pago a parcela do consórcio. E eu estou trabalhando comprando meu veículo com o dinheiro do consórcio que não tem juros. E aí o que acontece? Eu estou construindo patrimônio de forma inteligente. Fazendo dinheiro render para mim. É isso aí. O dinheiro pagar a prestação do consórcio para mim. Aí a gente começa a olhar para o dinheiro a favor da gente, trabalhando para a gente. E isso leva a um planejamento, algumas já têm, né? É um planejamento, um tempo para fazer isso. E aí tu começa a não depender só do teu braço. É isso aí. Só do teu tempo.
o dinheiro de uma forma... Essas soluções, e isso que a gente trouxe das mulheres, eu conheço algumas amigas que, por exemplo, graças a Deus, são muito bem casadas, o dinheiro do trabalho delas é só delas. Mas quando tu vai ver o dinheiro, elas gastaram de forma emocional. Perfeito. Tá? Gastaram de forma emocional e não se planejaram, e não tem isso. Não chegaram a construir algo realmente significativo, porque estão vivendo naquele momento não pensando no futuro, vamos dizer assim. Eu não sei se isso passa pela tua mão também, Sandra. Muito. Eu queria até complementar algo, Miriane, tu falou em não usar somente a força do teu braço e quero dizer que para quem não me conhece, a Miriane sabe, né? Eu sou cristã, eu sou temente a Deus e é bíblico que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Isso está na Bíblia. E muitas vezes nós sofremos porque nós não temos determinados conhecimentos em determinadas áreas. Por isso que é muito importante, né, buscar um especialista em cada área. Então, às vezes a pessoa, por não ter o conhecimento de que ela pode investir de uma forma diferente, ela acaba colocando os pés pelas mãos. Né? Então hoje, Miriane, se tu tá com um problema, né, de saúde, um problema muito sério, vamos pensar assim, aquela pessoa tá com um problema sério do coração, ela vai pegar um clínico geral para cuidar dela, ou ela vai pegar o melhor especialista cardiologista que tem? Ela vai pegar o melhor especialista. E é por isso que nós, a Racon Consórcios, há 37 anos, a Racon ela comercializa única e exclusivamente consórcios, e os nossos profissionais, eles são especialistas no que eles fazem. Então, nós somos especialistas em levar a melhor solução para o cliente, em levar para o cliente aquilo que ele exatamente precisa, e ser cirúrgico. Então, dizer assim, olha, é entender a tua realidade. Então, nós somos profissionais, somos éticos, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, olha, Miriane, a tua realidade é essa, tu tem esse dinheiro guardado, vamos por esse caminho, vamos fazer dessa forma, vamos hoje traçar uma estratégia que seja boa para ti, a curto, a médio, a longo prazo, mas é levar esse conhecimento que às vezes a pessoa não tem, ela se surpreende. Eu fui atender um cliente hoje e o cliente começou a fazer conta e tal, ele disse, gente, é só isso o valor da parcela? É só isso que eu vou pagar por uma carta de R$1 milhão? E aí ele tinha feito uma operação com uma outra instituição financeira, enfim, né, e ele ficou surpreendido até, eu disse assim, nós estamos falando na casa de 1% ao ano. E aí nós estamos falando na operação que esse meu cliente tinha feito com outra instituição, ele tinha feito uma operação com 9% ao ano. E aí ele se apavorou com os valores. Então, a mulher não tem que ter vergonha, e o homem também, né, de chegar e perguntar, de querer entender. Mas, Sandra, eu quero entender como é que a Racon faz isso. Como é que vocês conseguem usar o consórcio não somente para a compra de um imóvel, mas para a compra de um veículo, mas hoje para capital de giro? Eu preciso de um fluxo de caixa para minha empresa, um dinheiro barato. Hoje as linhas tradicionais, fala-se linhas do governo, não vou citar aqui quais, mas a gente fala em 8, 9, com muita sorte, 7% ao ano. Aí compara-se a 1%. E aí tu consegue fazer isso por meio de uma operação e pegar esse dinheiro na conta muito barato. Então vale a pena o empresário pegar o dinheiro que ele tem lá guardado numa aplicação e usar aquele dinheiro, se descapitalizar, ou vale a pena ele fazer uma operação inteligente? Mulher, inteligente. Você pode fazer uma operação inteligente. É isso que a Sandra, todo momento, ela já é nossa parceira há 3 anos do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, tá trazendo para nós que você, qualquer uma de nós, pode ter uma decisão inteligente quando se fala de construção patrimonial. Qualquer uma de nós. Se os homens também podem, que eu continue podendo, vamos aprender o que é bom. É isso aí. E vamos aplicar na nossa vida. Vamos mudar essa estatística de 70% somos homens que fazem consórcio. Vamos mudar essa estatística. Vamos iniciar nós também. E eu vou dizer para vocês... Até porque eles também vão ficar felizes. Um homem inteligente fica feliz com uma mulher inteligente ao lado. Homem gosta de mulher independente, de mulher decidida. Né? Homem não gosta de mulher mimizenta, não. Homem gosta de mulher decidida. Mulher que realmente ela saiba fazer as coisas. Então, mulheres, fica aqui o convite. É uma decisão. Hoje, se tu tens a conta PJ, a conta pessoa física separada, dependendo do quanto tu fatura, independente de quanto tu fatura, destina parte daquele teu faturamento para fazer um planejamento, para guardar dinheiro.
Tu pode fazer o consórcio no teu PJ, tu pode fazer o teu consórcio na tua pessoa física, ou contemplei na pessoa física, mas quero transferir para comprar lá uma sala comercial, para comprar um equipamento na minha empresa, eu posso transferir de um para o outro, dá para fazer várias coisas. Mas assim, se planeja. Nós somos tão boas em construir patrimônios, tão boas em tocar equipes. Hoje, as estatísticas já nos mostram que o nível de escolaridade das mulheres que estão à frente dos negócios são maiores que o dos homens. Por que as mulheres não se programam em construir riqueza? Está na nossa mão, fica aí o convite. Isso é maravilhoso, né? Para nós, mulheres, agora saber usar esse poder ao nosso favor. A liberdade para a mulher não foi conquistada só para nós, não foi conquistada só para nós escolhermos o relacionamento que nós queremos em relação, foi conquistada para que nós possamos construir o nosso patrimônio de acordo com os nossos sonhos. Sabe, foi para essa liberdade que muitas mulheres lutaram da maneira com que cada uma achou a sua maneira de lutar, várias vertentes, sem julgamento de nenhuma, para que eu e a Sandra pudéssemos estar aqui hoje, falando para você de que você também pode construir patrimônio, que a casa também pode ser comprada por você. Porque às vezes a mulher também fica, mas ele não compra uma casa. Tá, mas com o seu dinheiro que você está fazendo, o que você está aplicando para que essa casa seja comprada? Porque afinal o patrimônio dele também é seu e o seu também é dele, indiferente. Nós temos outros programas falando aqui sobre construção patrimonial de casal, mas construir um patrimônio sozinha ou com alguém é um patrimônio construído e de uma forma inteligente. Eu ia justamente, e tu falou aquilo que eu ia puxar esse assunto aqui agora. Nós estamos tocando no ponto de mulheres, né? Mas aqui fala-se também para as mulheres casadas, não só para as mulheres. Mulheres casadas. De sentar com o marido, de colocar no papel e dizer quais os sonhos. Vamos ter a casa no campo, a casa na praia, vamos fazer a viagem dos sonhos, tudo com planejamento, né? Vamos fazer um consórcio. Eu fui atender um casal muito querido, eles podiam guardar R$1.500 no consórcio mensalmente. Eles nunca tinham feito consórcio, eles me ouviram, acharam muito interessante e, queremos guardar R$1.500. Eles fizeram um consórcio, cada um de 150 mil. E aí ela fez um, ele fez outro, e aí aumenta as chances de contemplação. Quando se fala em diversificação de investimentos, faz-se mais cotas. Casal inteligente multiplica patrimônio. É isso aí. Então, convide o seu esposo para também fazer um planejamento juntos, em família. Isso é ótimo, né? Os casais que se planejam, que trabalham juntos, eles enriquecem juntos e se tornam uma família próspera, deixando um legado e um patrimônio para os filhos e para as próximas gerações. E muitas vezes é indiferente, claro que quanto mais dinheiro tem entrando, eu sei, a gente não é hipócrita quanto a isso, mas às vezes a gente vê famílias que a renda não é tão alta, sendo mais sábia na construção patrimonial do que algumas que ganham os dois muito bem. Então, o que eu quero é quebrar esse paradigma, não importa o quanto você ganha, sabe? Não me interprete mal, Sandra, traz isso para nós, porque tu tá na mesa falando de dinheiro com essas famílias, falando de dinheiro com essas mulheres, e tu vê essa diferença que é muito mais na mentalidade do que no bolso. Perfeito. Aqui tu tocou num ponto, Miriane, que é um ponto que eu amo. Inclusive, né, eu estava dando uma palestra para mulheres também, falando sobre isso, falei lá no curso das mulheres inteligentes também. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você guarda, é sobre o quanto você é organizado. Não tem a ver com o quanto, porque nós, muitas vezes, a gente vê pessoas que têm um salário extraordinário, que chega no final do mês, gasta tudo, e que não sabe para onde foi. Aí vem um dado estatístico que eu já devo ter falado num dos teus programas aqui, Miriane, e ele não muda, que apenas 3% da população brasileira consegue guardar dinheiro por conta própria. 3% da população brasileira. E aí fala-se homens e mulheres. É muito pouco, gente, que consegue guardar o dinheiro por conta própria. E qual que é o convite? É nós mudarmos esse índice. É fazer com que nós possamos guardar independente de quanto a gente ganha.
Então eu vou fazer um consórcio na menor cota que tu tem, Sandra. Eu vou começar guardando lá 40 mil reais em veículo, eu vou pagar 390 reais por mês. Mas quando chegar na hora de trocar o meu carro, eu pego o meu carro, mais os 40 mil que eu tenho no consórcio, eu vou, e aí eu vou pagar um valor mensal que esteja dentro do meu bolso. Mas é sobre isso, é sobre quanto você guarda ou quanto você se planeja. Porque tem pessoas que não guardam absolutamente nada, né? E hoje a gente tem... somos tentados o tempo todo. Somos tentados o tempo todo, né? Eu penso lá numa bolsa, eu pensei, a rede social já me traz ali... Falou tudo, eu pensei, parece que a rede social ouve até os pensamentos, né? E Não ouve, é mais né? a fala. Ouve até os pensamentos da gente. Então, por isso que muitas vezes eu já falei aqui que o consórcio ele é uma blindagem financeira. Porque assim, eu recebi lá o meu salário, eu vou pagar todas as continhas, inclusive o consórcio, ele tá lá. Ele é um investimento, mas ele é um boleto que eu pago para mim. Se sobrar, eu vou comprar a bolsinha. Agora, se eu não tenho aquele boleto para eu pagar, o que eu vou fazer? Então, tudo é cultural. Só que, infelizmente, nós, a população brasileira, não fomos ensinados, não fomos educados. Então, hoje, eu penso assim, eu não fui muito organizada financeiramente. Eu nem sempre fui, Miriane, tá? Nem sempre fui. E eu falo aqui com muita propriedade que há uns 10 anos aproximadamente eu comecei a mudar essa minha forma de pensar. Né? É possível mudar, né, Sandra? É possível. Isso me dá tanta felicidade. O meu marido, ele trabalha há mais de 10 anos na área do consórcio. E quando ele começou a trabalhar com consórcio, e eu vou falar que inicialmente eu não gostava porque eu não entendia. E nós temos uma tendência de não gostar daquilo que a gente não conhece. E quando, né, nós abrimos a nossa mente, nós nos permitimos conhecer, e aí eu vi que o consórcio não é coisa do passado. Que o consórcio é uma ferramenta extremamente atual. Nós fechamos agora o mês de junho, na Racon Serra Gaúcha, com 114 milhões em consórcios comercializados só na Serra Gaúcha. Então, 114 milhões. Serra Gaúcha, tá, Miriane? Uau, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele é algo extremamente atual. Ele vem crescendo muito. No ano passado, nós comercializamos mais de 800 milhões e a tendência é que a gente passe de 1 bi nesse ano, e vamos passar. Entretanto, se nós olharmos no ano de 2021, por exemplo, nós faturávamos 150 milhões no único ano. Então, ele está numa curva ascendente. Por quê? Nós falamos numa Selic extremamente alta, nós falamos num cenário econômico em que o dinheiro está extremamente escasso e muito caro, então o consórcio te permite tu ter o dinheiro barato, mas a palavra de ordem é planejamento. É eu começar hoje para eu colher amanhã. Claro que a pressa ela tem um custo. Então, eu quero contemplar amanhã, bom, tu vai ter que ter um recurso para ofertar de lance para contemplar, e pode, ainda assim mais barato que outras linhas tradicionais. Mas a questão é planejar mesmo. Aí tu traz algo que a gente fala com o imóvel aqui, né? Em relação ao consórcio. A melhor hora de começar um consórcio é ontem. É isso aí. Tu desejaria ter começado ontem, né? Isso, a melhor hora de começar um consórcio é ontem. Porque ontem você começa a se planejar para o teu amanhã. E que é possível você ter seu carro, sua casa, o trocar, multiplicar, né? Você que já tem. E você que é casada e que sonha em construir um patrimônio com a sua família junto do seu marido. Se vocês não entendem direito de consórcio, eu acho que entra o traquejo que a mulher tem de trazer um especialista no assunto para perto da família. Porque às vezes nós mulheres, até eles mesmos, se vêm falar com a gente sobre um tema, como tu falou, que a gente desconhece, pela intimidade, às vezes a gente não dá crédito. É isso aí. Né? Às vezes, às vezes pela intimidade a gente não dá crédito. E aqui no Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio é tudo que a gente quer trazer para perto. Trazer para perto as pessoas que a gente ama, para que a gente possa construir algo seguro para quem a gente quer bem. Então, Sandra, tu traz isso e tu traz essa inteligência da mulher, olhar assim, que a gente tem noção da nossa manutenção como mulher de estarmos bem, de estarmos saudáveis, de estarmos bonitas, mas da importância de nós olharmos também o que é realmente nosso patrimônio.
Isso. Que patrimônio realmente a gente está construindo. Então, mulheres, nós somos ótimas em tocar negócios, tocar empresas, tocar família. Que queria travar isso. Tu também falou sobre máquinas, né? Nós Sim. tivemos um caso numa conversa que a Sandra teve com uma das nossas especialistas, e ela trouxe, né, que quando ela começou a fazer dinheiro, uma dermatologista que passou com a gente, ela começou a fazer dinheiro, ela começou a ir gastar. Aí ela começou, não, eu vou investir em máquinas. E foi através de consórcio que ela começou a investir em máquinas também, para hoje, ela tem anos, né, de empresa, mas foi com consórcio lá no passado também que ela começou a investir em máquinas. Então a gente pode investir também em máquinas para o nosso trabalho. Hoje o consórcio ele te permite fazer uma série de coisas. Inicialmente ele foi criado para compra de veículo, para compra de imóveis. Ele evoluiu e hoje o consórcio da Racon, e aí a gente sabe que tem outras empresas que não fazem esse tipo de tratativa, mas nós podemos na Racon hoje transformar o teu consórcio em capital de giro. E aí tu pode comprar máquina, comprar equipamento, fazer a viagem dos teus sonhos por meio de um processo de simulação de reforma. Então nós podemos sim hoje transformar esse dinheiro para comprar máquina. Eu tenho uma cliente que fez o consórcio para comprar equipamentos para uma clínica dentária. Viu? É isso. É possível. É possível. E nós estamos, mulheres, trocando nosso tempo por um trabalho, por dinheiro. E aí, na hora de gastar esse dinheiro, a gente está de volta entregando nosso tempo muitas vezes por nada. Então, assim, mulheres, não pensem somente em faturar, em ganhar, em empreender. É perfeito? É importante. É importante. Mas pensem de que forma vocês vão construir o patrimônio. O meu convite nessa noite, nesse momento, Miriane, é convidar você, mulher, de que forma você vai construir o patrimônio. Você já trabalha muito, você trabalha duro, você cuida dos negócios, você cuida da sua casa, cuida dos filhos, às vezes cuida até do marido. Mas tudo isso que você está ganhando hoje, ele está te trazendo um resultado? Tu consegue pensar daqui 5 anos eu vou ter tanto dinheiro guardado? Pense em construir patrimônio, pense em guardar parte desse dinheiro, porque o tempo ele passa de qualquer maneira. Eu hoje tenho um filho de 7 anos, eu estava falando agora há pouco aqui, eu olho para trás, parece que foi ontem que ele nasceu, mas já faz 7 anos. A Miriam disse, você vai ter desejado ter começado ontem, é que nem academia, né? Eu sempre, quando chego no verão, de se tivesse começado no verão passado, mas, enfim, né? Vamos lá. E aí, assim, você vai desejar ter iniciado ontem. Por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. E o que você fez com esse dinheiro? Dá para guardar R$400 por mês, né, Miriam? Dá para guardar. E não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você guarda e o quanto você se planeja. Vamos sair da estatística dos 3%. É sobre o quanto realmente você está guardando. Que eu guarde R$50 por mês. No final do ano, tu vai ter um dinheirinho guardado que talvez tu não teria. É sobre isso, Miriam. É sobre isso. Claro, eu trabalho com consórcios, o meu convite fica aqui fazer o consórcio, que ele é uma excelente ferramenta, sem juros. Tu pode realizar sonhos grandiosos, mas, sobretudo, é elevar o nível de consciência das mulheres inteligentes, que elas já multiplicam patrimônio, elas já constroem legados, histórias, mas elas ainda estão muito aquém da questão da construção de patrimônio. Chegando ao final da nossa entrevista, Sandra, que conselho agora, final, tu deixa para todas nós? Essa mulher que eu vejo em ti, virtuosa, que dá conta, 2 empresas, marido, filho, enteado. Sabe, eu te vejo amigas, e ainda assim tu encontra tempo para ter amigas também. Se vocês conhecerem a Sandra mais de perto, vocês vão ver essa pessoa maravilhosa e ainda envolvida com programas sociais na sociedade, sabe? Exercício a tua fé. Então, que conselho tu deixa para todas nós, minha amiga, mulher inteligente que multiplica patrimônio? Que elas precisam olhar para si, né, como mulher, mas elas precisam olhar para o planejamento financeiro delas. Porque às vezes cuida de tudo e esquece de olhar para essa área, porque ela ainda é muito tocada por homens. Então, mulheres, olhem para o seu dinheiro, olhem de que forma vocês vão construir o amanhã. Pensem daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que vocês vão estar, como é que vocês querem estar. E aí eu tenho uma ferramenta bem legal e me coloco à disposição. Quem estiver assistindo e quiser me chamar,
Eu dou meia hora de consultoria gratuita para vocês, mulheres, que verem esse vídeo e me chamarem para conversar para vocês, para orientarem de que forma vocês podem construir um patrimônio com o consórcio. E eu vejo vocês no próximo. Mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio. Até. No inhibition, there ain't no condition. Get ahead.